Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Caminho da Aprovação. Hoje nós vamos destrinchar raciocínio lógico, a parte inicial, as estruturas lógicas. Então, se está fazendo uma cara de assustado, para agora, que hoje você vai aprender a matar charada nos concursos e responder raciocínio lógico da forma correta. Vamos juntos, você está no caminho da aprovação. Fala galera, de cara a gente já vai entrar aqui no conceito de raciocínio lógico matemático. E o que é raciocínio lógico? Eu boto esse slide inicial porque a galera vem com aquela trava mental de que, mas para que eu preciso saber isso? Então eu vou te dar aqui os motivos que eu acho mais válidos, né? Que é a habilidade de solucionar problemas a partir da relação lógica entre as informações. No caso, a matemática é essencial para o tipo de pensamento e desenvolver cálculos, e não é apenas para fazer contas, é para ter decisões lógicas. E tudo isso você vai fazer no seu cargo público almejado, no caso de vocês aqui, na Polícia Civil de Santa Catarina. Mas se não concordar com nada disso, ainda tenho a deixa especial, né? Para que eu preciso saber isso? Para passar no concurso, pô. Caem muitas questões de raciocínio lógico e é realmente a matéria que te coloca à frente do outro candidato. Mas a gente vai olhar isso aqui com uma tranquilidade. Eu divido aqui de forma a organizar a cabeça de vocês. Nós temos álgebra, argumentação, relações arbitrárias, os três grandes conjuntos, quando ainda não cai a parte matemática dentro da lógica, matemática pura, e na Polícia Civil cai, a gente vai trabalhar isso também. E nós vamos começar agora pela parte de álgebra. Então, agora a gente vai começar aqui na questão de álgebra, nessa partezinha aqui, e hoje nós vamos estudar aqui propriamente as proposições, os conectivos e vamos dar uma começadinha na tabela verdade. A gente vai ver esses três assuntos e depois a gente vai avançando nos demais. O que eu digo para vocês inicialmente? Se preocupa em entender isso que a gente vai ver agora, que já vai conseguir resolver uma série de questões. Por que o pessoal trava em raciocínio lógico? Porque o pessoal quer saber a matéria toda e acha que se não souber a matéria toda não adianta nada. Mas se souber uma parte considerável da matéria, tu já consegue responder várias e várias questões. E isso vai botando diferencial em cima dos outros candidatos. Então a gente preocupa agora em aprender isso. Vem comigo, olha só. Dentro do raciocínio lógico, nós temos três princípios: o princípio da não contradição, o princípio da identidade e o terceiro excluído. Não contradição significa que quando eu digo algo, aquilo passa a ser a minha escolha por si só. Então, olha só, se eu decidir que algo é verdadeiro, eu não posso me contradizer falando o contrário, senão eu vou estar ferindo um princípio. Identidade, a partir do momento que eu prezo que algo é verdadeiro, ele vai ser sempre verdadeiro. O senhor não está entendendo direito. Então, por exemplo, assim, se eu estou lá resolvendo um cálculo lógico, e aí vem a informação para mim que João é feliz. Se eu decidir que essa informação é verdadeira, pelo princípio da identidade, ela sempre vai ser verdadeira. E João não é feliz, é o contrário. Então, eu não posso dizer ao mesmo tempo que João é feliz e João não é feliz, porque senão eu estaria me contradizendo. Isso é nossa prática cotidiana, aparece direto na nossa fala. Então, eu não posso me contradizer, senão a gente já diz, tá se contradizendo, tá falando uma opinião contrária ao que tu acabou de falar antes. É bem básico isso. Então, isso aqui agora tende a não cair tanto nas provas, antigamente caía mais, e agora só para vocês entenderem que não pode ser inferidos esses três princípios. E o terceiro excluído é simples, a gente só tem dois valores lógicos, ou a situação é verdadeira, ou ela é falsa, e ponto. Não tem um terceiro resultado. Não pode ser os dois ao mesmo tempo? Não, não pode. Dito isto, a gente entra em proposição lógica, e proposição lógica é uma sentença que indica para nós um sujeito, um verbo e um predicado. Então, vai lá. Eu tenho um sujeito, aqui no caso o João, eu tenho um verbo que está dizendo que o João gosta e o predicado de futebol. Então, olha só. João gosta de futebol. Sujeito, verbo, preposição. Isso, predicado, desculpa. Isso
é basicamente a nossa sentença lógica, a nossa proposição lógica. Então, existem algumas situações que não são proposições, porque não atingem os objetivos que a gente acabou de descrever aqui. Quais são essas situações que não são proposições lógicas? Aí está aqui na telinha para ti. Exclamativas, frases exclamativas não são proposições lógicas. Interrogativas não são proposições lógicas. Imperativas não são proposições lógicas. Então, por exemplo, se eu falar assim, bom dia, bom dia, não é uma proposição lógica. Se eu te fizer uma pergunta, você está bem? Não é uma proposição lógica. Você está bem? Não é também. Então, se eu identificar um ponto de interrogação, um ponto de exclamação no final da frase, aquilo não é uma proposição lógica e às vezes isso me dá uma questão. Daqui a pouco tu vai entender por quê. Imperativas, quando eu mando fazer algo, abra a porta, feche a janela. Está exprimindo uma ordem, um desejo, não é proposição lógica. Frases sem verbo. Por exemplo, 31 de março. Não é uma proposição lógica. Por quê? Não tem um verbo. E as abertas, que são quando eu uso ou um pronome ou uma incógnita, no caso de uma fórmula matemática. Por exemplo, x mais 2 é igual a 5. Isso não é uma proposição lógica, porque isso aqui está aberto, tendo em vista que eu não sei dizer quem é esse x. Ele é alto, eu não sei dizer quem é ele, diferentemente do português, que estaria ali na terceira pessoa do singular. Mas aqui, na matemática, a gente precisa saber quem para poder valorar. É verdadeiro ou falso. Como eu não tenho como saber isso, isso não é uma proposição lógica. Seguindo a nossa caminhada, olha como é que cai as questões de prova. Qual das sentenças a seguir pode ser classificada como uma proposição? E aí, lembrando para vocês, botei até um quadrinho exemplificativo ali, que não são proposições, as exclamativas, interrogativas, imperativas, sem verbo e abertas. E aí é assim que tu vai resolver. Aluno nosso vai resolver a questão assim, ó. Tem um ponto de exclamação aqui? Isso aqui está errado. Não é. Tem um ponto de interrogação? Isso aqui está errado. Não é. Tem um ponto de exclamação? Está errado. Não é. Lave a louça. Opa, lave a louça, parece que está mandando eu fazer alguma coisa, então é imperativa. E isso, então também está errado. São Paulo é a capital do Brasil. São Paulo é a capital do Brasil é a resposta correta. Tem um sujeito, São Paulo, tem o verbo e tem o predicado. Professor, mas espera aí, São Paulo não é a capital do Brasil, tu tá ficando louco? Aí é que entra o maior erro da galera aqui no RLM. O pessoal quer valorar a informação. Eu não estou dizendo que essa informação é verdadeira, eu estou dizendo que ela é uma proposição lógica, inclusive falsa. Ela é uma proposição lógica falsa, porque São Paulo não é a capital do Brasil. Quem é a capital do Brasil? A capital do Brasil é Brasília. Mas isso aqui não deixa de ser uma proposição lógica por ter o valor falso. Entendeu? Então, vem comigo, vai continuando para a gente começar a dissecar isso aqui avançando. Então, olha ali, o verbo gostar e a situação aqui não apresenta conectivos. Como não apresenta conectivos, nós estamos diante de uma proposição simples. Então, proposições que não apresentam conectivos são simples. Quando eu começo a juntar isso aqui com informações, somar isso aqui com outra informação, eu vou usar alguns elementos aqui no meio para ligar isso. Ou e, ou C, então, ou C e somente C. Ou C e somente C. Então, olha só, esses elementos vão fazer com que eu tenha um elo de ligação e ligue a informação 1 com a informação 2. E aí eu começo a ter proposições compostas. A partir do momento que eu tiver um elo de ligação, por exemplo, se eu botasse aqui, João gosta de futebol e Carlos é atleta. Eu já tenho duas informações ligadas pelo conectivo e, eu já passo a ter uma proposição composta. Mas a gente vai evoluindo o assunto daqui a pouquinho. Então, olha só.
Falei que vão aparecer conectivos. Esses conectivos normalmente são e, ou, C, então C somente C. Tem algumas variações, mas essas variações a gente vai estudar ao longo do conhecimento do conteúdo. Vocês sabendo isso aqui, para mim, já está de grandíssimo tamanho. Então, olha só, a proposição composta se todos os estudantes são engajados e todos os professores se dedicam, então toda relação pedagógica é bem-sucedida. Tem quantas proposições simples essa situação? Deixa eu trocar a corzinha aqui para o vermelho, olha só. Qual é a proposição, qual é o conectivo que nós temos aqui? Ó? C. Esse C, junto com esse então aqui, ó, eles formam um conectivo só, tá? É o C então. E aqui eu tenho um outro conectivo, E, daqueles que eu falei para vocês. Então, tu consegue perceber que eu tenho aqui, ó, todos os estudantes são engajados. Uma informação. Todos os professores se dedicam. Outra informação. Toda relação pedagógica é bem-sucedida. Outra informação. Eu tenho quantas informações aqui? 3. 3 informações separadas por conectivos. Então, eu tenho 3 proposições simples. E a pergunta dele é somente isso. Quantas proposições simples nós encontramos aqui nessa alternativa? E a resposta certa é 3. Conseguiu entender? Que você não precisa saber o raciocínio lógico como um todo, mas só pegando algumas situações a gente já consegue ganhar alguns pontinhos que fazem a diferença lá no dia da prova. Olha a outra situação. Qual das sentenças a seguir pode ser classificada como proposição lógica? Ana e Tiago foram juntos ao trabalho? Avise-me quando chegar. Pegue suas coisas, pague a conta e saia. A quanta audácia daquele rapaz. Carlos, né, funcionário público. Aí você está comigo no caminho da aprovação. E eu já disse para ti. Quando ele perguntou qual pode ser classificada como proposição lógica, a gente vai direto eliminar aquelas que não são. Para isso, a gente vai de cara no final da frase e olha, interrogação, exclamação. Essas duas não podem ser proposições lógicas. Eu já excluo e já fico só com 3. Olha a letra C, ela está dizendo, pegue suas coisas, pague a conta e saia. Não é uma frase imperativa? É uma frase imperativa, está mandando eu fazer algo. Se está mandando eu fazer algo, não é uma proposição lógica. Avise-me quando chegar. Se eu tirar o pronome que está ali, oblíquo, e botar de forma equivocada pelo português, né? Mas falar assim, me avise quando chegar. Eu não estou mandando, eu não estou falando algo, e além disso, eu avise-me quem é esse pronome aqui. Eu não tenho como saber. Isso aqui está numa situação de uma frase aberta. Se é uma frase aberta, não é uma proposição lógica. Essa aqui está tudo certinho, cara. Carlos é o meu sujeito, não é o é o meu verbo. Então aqui eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito e eu tenho o predicado. Qual é a resposta certa? A letra E, de elefante. Viu? Olha só, de novo, mais uma, para vocês verem como é fácil para a gente massificar o conteúdo. Proposição é um termo usado em lógica para descrever o conteúdo de asserções. Dentre as sentenças abaixo, qual pode ser classificado como proposição? Isso aqui é tudo questão novinha, galera. Questão aí nos últimos anos aí nos concursos. E aí eu repito, olha lá, tem exclamação? Tem interrogação? Olha só, uma rapidez gigante, o que tu já elimina lá do concurso? Tu fica só com 2. E agora, pegue aquela bolsa para mim. Pegue aquela bolsa para mim. Tá mandando, além de ser aberta. A única coisa que sobra para nós é o Pedro, sim, ele está triste. Tem o sujeito, tem o verbo, tem o predicado. Mais uma, para finalizar. Assinale a alternativa que não é uma proposição. Agora ele quer que tu diga para ele qual não é uma proposição. E aí a gente vai direto lá, ó. Tem uma interrogação, não é a proposição. Qual é a resposta?
é essa aqui. Se tem uma interrogação, não é uma proposição lógica. Cara, é muito tranquilo. Eu preciso que vocês gravem essas situações que não são proposições, que vocês entendam que a gente tem que conseguir valorar em verdadeiro ou falso. E aqui tu já consegue ganhar uma, duas questões aí no teu concurso público. Agora a gente vai entrar aí nos operadores e conectivos lógicos. Eu nem vou entrar tanto aqui na negação de uma proposição simples, porque a gente vai ver isso nas próximas aulas. Os operadores, às vezes cai pedindo o nome deles, então essa tabelinha aqui é legal tu acostumar com ela. Então, olha só, o conectivo E, ele é a nossa conjunção, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. O conectivo E, ele é a nossa conjunção, o OU é a disjunção inclusiva, o C, então, é a nossa condicional, o OU é a disjunção exclusiva e o C e somente C é a nossa bicondicional. E tem símbolos para eles aqui. O acento circunflexo para o E, o V para o OU, o V sublinhado para o OU, o implica, que é a nossa seta virada para frente, para condicional, e a bi-implicação, a dupla implicação, dupla condição, que é o C e somente C, flecha para frente e para trás. Aí, de repente, se tu tem só essa informação ali, ó, tem só essas informações aqui que eu acabei de te dar, e cai uma questão assim no concurso, o que tu acha? Na proposição, André, analista de sistema, e Raul, engenheiro. O conectivo utilizado denomina-se... Qual é o conectivo? Eu vou lá e verifico. O conectivo é o E. Acabei de ver na tabelinha que o nome do E é conjunção. E aí, qual é o meu conectivo? Não é uma questão dada? Fala sério. Diz para mim, não é uma questão dada? Olha a outra. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição condicional. Condicional. O E a gente sabe que é a conjunção, então isso aqui não pode ser. O C, então, é a condicional. Opa, então já está aqui a resposta, professor. É na cara, sim, é dado. É porque o C e somente C é a bicondicional. O ou é a disjunção exclusiva. Isso aqui é uma proposição simples, nem tem conectivo ligando. Só sobra a nossa letra B, apenas com essa tabelinha aqui, ó. Só olhando essa tabelinha aqui, você já responderia essas duas questões aí que você conseguiria obter êxito no concurso. Já falei no começo para vocês, João gosta de futebol e apareceu um conectivo, Caio joga vôlei. Esse conectivo é um elo de ligação, então tanto ele serve para conectar, como ele é o nosso operador lógico. Ele recebe os dois nomes, conectivo ou também chamado de operador lógico. Ele serve para fazer o quê? Operação. Então, tá, professor, tá querendo dizer que, por exemplo, se eu encontro lá na matemática, 3 mais 5 é igual a 8. Esse mais aqui é o meu operador, isso, mais é o teu operador. Aqui, isso aqui está fazendo a função como se fosse um operador da matemática, adição, subtração, multiplicação. Isso, exatamente isso. Os operadores lógicos. Então, esse elo de ligação que ligam duas informações. Ali não está sendo ligado o 3 com o 5 e gerando um resultado. Aqui é ligado a informação A, a primeira informação, com a segunda informação e gera um resultado, só que esse resultado é verdadeiro ou falso, dependendo da situação. Bem tranquilo, né, galera? Para isso, para nós conseguirmos resolver isso de maneira mais rápida, nós temos a chamada tabela verdade. O que é a tabela verdade? Tabela verdade é algo que cai bastante nas provas. E ela é como se fosse uma tabuada prontinha para nós dos resultados das operações lógicas. E ela gera uma das perguntas que mais cai, que é qual o número de linhas da tabela verdade? E o número de linhas da tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número, isso aqui significa o número de proposições simples, número de proposições simples. Então, se eu tiver duas proposições simples, vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, a minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Isso é uma pergunta que, por vezes, cai. E aí, como funciona a tabela verdade? Percebe que com cada informação daquela,
por exemplo, lá do João gosta de futebol e o Carlos joga vôlei. Mais simples. Vou voltar lá para vocês visualizarem. João gosta de futebol e o Carlos joga vôlei. Percebe que essa informação aqui, ó, eu vou chamar ela de A, para não escrever tudo isso aqui de novo. E essa aqui do Carlos joga vôlei eu vou chamar de B. Então, olha só. Percebe que a primeira informação pode ser verdadeira ao mesmo tempo que a segunda também? Pode. A primeira pode ser verdadeira e a segunda falsa? Pode ser. A primeira falsa e a segunda verdadeira? Pode ser. E as duas falsas? Pode ser. Só que cada análise dessa em relação a um conectivo gera um valor de tabela verdade aqui. Eu vou fazer uma aula só de tabela verdade, eu já tenho até lá no canal do YouTube, quem tiver dúvida vai lá e olha, senão a gente vai perder muito tempo aqui para te entender o porquê que é verdadeiro, porquê que é falso os resultados. Mas eu vou precisar, olha essa aula lá, vai entender, eu vou brincar bastante contigo lá, vou mandar tu lavar a louça, dizer que é a mulher que manda em casa, e tu vai entender o assunto e aí depois tu vem aqui resolver, mas ela vai gerar esse resultado. Quando o conectivo é o E, quando eu tenho a primeira informação verdadeira e a segunda verdadeira, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, todos eles dão resultado falso. Então, para ser verdadeiro com o conectivo E, todas as duas informações têm que ser verdadeiras. Olha como isso cai na prova. Considere as duas proposições a seguir. O CREA é uma construtora, é o P, e o que é o CREA é um conselho. Se as proposições P e Q são verdadeiras, tem valor lógico falso a seguinte proposição. Olha só, ele está dizendo para mim que P e Q são verdadeiras. Então, CREA é uma construtora, é verdadeira. CREA é um conselho, é verdadeiro. Ele quer saber qual que é falso. Se CREA é uma construtora, é verdadeira. O CREA não é uma construtora, é falso. CREA é um conselho, é uma informação verdadeira. Nós acabamos de ver na tabela verdade do E que para ser verdade o resultado aqui, ó, eu preciso ter duas verdades. Como aqui eu já tenho uma falsidade, qual é o meu resultado aqui? Falso. Ele quer saber qual é a proposição lógica falsa. Então já está aqui a minha resposta. Fechado? Não é bem fácil, galera? É bem tranquilo. É só pegar a manha de resolução das questões. Eu nem fui para as outras porque eu não expliquei ainda para vocês. Mas você vai ver que na próxima tabela verdade, a disjunção inclusiva ou só dá resultado falso quando as duas informações forem falsas. Então, nesse caso aqui, vamos ver se tem alguma ligada pelo ou. Tem. Está ligada pelo ou, está ligada pelo ou. Para dar resultado falso aqui no final, as duas informações têm que ser falsas. Olha lá, o CREA não é uma construtora. Isso aqui é falso. Porque o verdadeiro está lá no enunciado. O CREA é uma construtora. O CREA é um conselho. Isso é verdadeiro, está lá. Falso com verdadeiro, dá resultado verdadeiro. Então, essa não é falsa. O CREA é uma construtora. Verdadeiro. Não é um conselho. Falso. Verdadeiro com falso no ou, dá resultado verdadeiro. Que eu acabei de mostrar na tabelinha. E o C, então? C, então, eu vou te mostrar agora aqui, ó. Para ser falso, tem que ser verdadeiro na primeira e falso na segunda. Então, olha só. O CREA é uma construtora. Isso é uma informação verdadeira. Então, é um conselho. Isso é uma informação verdadeira. Verdadeira com verdadeira dá verdadeiro. E ele queria saber qual era o falso e confirmou lá que o falso é a nossa letra A. Então, vou precisar que vocês deem uma olhada nessas tabelas. Olhem a aula lá de tabela verdade para vocês entenderem, brincando a tabela verdade. Se não conseguir aprender, memoriza e vai conseguir resolver bastante questões com ela. Tô passando por todas elas, galera, ó, bicondicional e tabela verdade, para que vocês possam firmar aí o conteúdo, dar um print nisso aqui tá todas elas, ó, e vocês vão poder identificar, memorizar os resultados e daqui a pouco ir aprendendo eles para vocês conseguirem assinalar com facilidade tá na hora da sua prova. Beleza, gurizada? Conto com vocês. Dê o seu like e se inscreve no canal e vamos juntos no caminho da aprovação, rumo à sua aprovação. Abraço.